Liga essa televisão, né? É melhor. Hoje o palco é na Redenção. Estamos aqui na casa onde a grama é verde todos os dias do ano. Estamos aqui na casa do Jeová Carlos Hans, o conhecido Jeovazinho. Obrigado, Jeovazinho, por nos receber aqui hoje. É um prazer muito grande receber você na minha casa, tá? Desempenhando esse maravilhoso trabalho Obrigado. através da música que a gente se diverte, que a gente melhora educacional. Isso Né? aí. Todo o Brasil. A música é muito importante porque toda aquela pessoa que cria é digno da nossa admiração. Isso aí. Jeovazinho, eu queria que, primeiramente, as pessoas que estão nos ouvindo, acredito que algumas delas te conhecem como Jeovazinho, mas não conhecem esse lado musical seu. E outras pessoas não te conhecem ainda, né? Então eu queria que você contasse pra gente como que surgiu esse lado musical seu. Quando começou, como que foi? Olha, a gente vem de uma família muito simples, naquela época tudo era difícil, até os violão tinham um rachadinho, a gente não podia pegar, todo mundo tinha ciúme daquele instrumento. Mas aí a gente era muito curioso, aí prestava muita atenção naqueles valores que apareciam na época, Tonico Tinoco, Zico Zeca, várias duplas sertanejas. Mas foi mais ou menos no desenvolvimento, quando a gente foi fazer ginásio, eu fui participar do grupo, então eu transformei em orador cívico. Uhum. E aí foi muito importante que eu comecei a criar, a falar poesia na escola, então foi Isso muito você tinha importante. quantos anos? Já tinha aí uns 22 anos na Aham. época, né? Isso foi em 70, mais ou menos, 70 e Uhum. poucos. Aí, com o dom, que tudo é um dom que Deus dá à pessoa, Sim. a gente foi desenvolvendo, melhorando, e a gente continua até hoje desenvolvendo, melhorando Bom a demais. capacidade psicológica para poder fazer alguma coisa, né? Para Aham. deixar aí. Isso é muito Eu importante. descobri esse lado seu da poesia quando a gente trabalhava junto lá no Céu das Artes, que uma vez você mostrou pra mim que você tinha escrito pra uma amiga no Facebook. Você lembra disso? Não sei se você lembra. Eu falei, uai, Jeovazinho, e esse negócio aqui, quem escreveu? Você, uai, foi eu. Aí você me mostrou outras escritas suas e eu gostei demais. Uma muito importante que o Zé Luiz gostava, que ele era dono de um jornal, né? Uhum. E ele sempre dava o apoio do jornalzinho, divulgava alguma coisinha, Uhum. mas na questão política muitos boicotavam, né? E por outro lado, o racismo estrutural atrapalha muito as pessoas Sim. a se expor. Acaba essas pessoas não tendo a oportunidade que deveria ter. Uhum. Mas foi muito importante. Eu falava com ele assim, vista sua inteligência nos nobres ideais, para que você descubra o lado bom das coisas inúteis, né? Ele achava bom isso aí, o Zé Luiz, grande companheiro. Eu sempre conto a sua história para as pessoas, mas da minha versão, entendeu? E toda vez que eu conto a sua história, a história de como você gravou o CD, as pessoas se impressionam. Então, eu sempre pensei, mais pessoas deveriam escutar essa história. Só que eu queria que as pessoas escutassem do seu ponto de vista, não do meu, né? Porque eu só tô Exato. contador de história ali. Acontece que a primeira letra fui procurar alguém que colocava a partitura. Uhum. E eu pensei, como os meninos tinham um embalo 7 aqui, que era um conjunto e tanto, trindade, procurei e ninguém sabia o que era partitura. Aí me ensinaram a escola, perto do INSS, que tinha o senhor Marcos, Uhum. uma pessoa muito boa, educada. Ele, a dona Mirce, esposa dele. Aí eu cheguei e falei, senhor Marcos, eu queria que o senhor colocasse uma partitura numa letra aqui que eu tenho.
Aí ele sorriu e falou assim, peraí. Aí foi lá e pegou o violão e veio. Aham. Canta ela. Eu falei, o seu Marcos, eu não sei cantar. Ele, não, sem cantar não tem jeito de colocar a partitura, não. É as notas. Aham. Aí eu então vou arriscar cantar. Aí cantei. Ele parou, ficou me olhando assim. Canta de novo. Eu cantei. Ele falou assim, olha, você nunca gravou, não? Você está brincando comigo. Eu falei, não, nunca gravei, não. Nunca mesmo, nem sei o que é isso. Ele, não, canta outra vez. Eu cantei. Ele falou assim, ó, você pode gravar, viu? Você tem a voz muito boa, né? A Aham. voz baixa, muito boa, né? A nota. Aí eu fiquei até feliz com aquilo, mas eu pensei que era um incentivo. Aí resolvi gravar o CD. Eu Bom tinha umas demais. letrinhas, fui trabalhar nelas mais ou menos e gravei. Eu lembro que quando eu conheci as suas poesias lá, que eu sempre fui invocado com música, né? Eu perguntei, nossa, Jovazinho, você tinha que fazer umas músicas. Você falou, não, eu tenho umas músicas. Daí eu lembro que você cantou um trechinho de uma música lá. Eu falei, Jovazinho, você tem que gravar isso aí. Exato. Foi muito importante você ir lá, que me incentivou, né? Eu nem Aham. pensava, aí a gravadora estava pertinho com o Jovaí, Uhum. né? Uhum. Aí nós fizemos o trabalho junto, quer dizer que aquele trabalho tem um dedinho de vocês, de incentivo. Isso é muito Aham. importante, você incentivar as pessoas Sim. crescer, melhorar, né? É muito Uhum. importante. Foi naquela época que a gente estava trabalhando junto que você foi procurar o professor Marcos ou foi antes? Foi antes, bem antes. Ah, então já tem muito tempo já que você tem Tem essas muito letras aí. tempo. E aí ele me recebeu na casa dele, uma pessoa formidável. Eu nunca esqueci dele. Deus proteja ele do outro lado, né? Porque eu acredito que tem o outro lado da vida. Uhum. Ele foi companheiro no momento, ele, a família dele. Ele me tolerou sempre na casa dele lá, cantando, gravando, né? Aos pouquinhos. Aí eu fiquei muito feliz. Sou feliz até hoje porque eu sempre optei pelas coisas simples. Aham. As coisas simples que é valorosa, né? Uhum. A gente estende pro resto da vida. Isso aí. Eu lembro quando no processo de gravação precisava das guias, né? Pra você levar lá Exato, no estúdio. exato. E aí o professor Marcos que gravou. Eu lembro de você me mostrar os vídeos, né? Exatamente. De os vídeos com ele tocando e o menino fazendo no teclado. Exato. E eu falei, não, Jovazinho, isso aqui ficou bom demais. E como é que foi? Quando você chegou lá no estúdio e mostrou esse material? Engraçado, o Jovaí, muito inteligente, né? É um grande cara, tá? Eu não sabia de nada. Eu falei, ô Jovaí, então, pode gravar, né? Ele falou assim, pode gravar. Aí marcou a data, eu cheguei, ele tinha um maestro lá, né? Uhum. E nós fizemos o experimento, aí naquele microfone lá, porque tudo é circunstância do microfone. Sim. Aí eu senti que eu era cantor, sabe? Aham, porque você nunca tinha se escutado, né? Não. No microfone daquele, da gravadora, não. Lá não é qualquer um que grava, não. É nota mesmo, tá? É, tem que Viu? ser profissional, É né? o tom, né? Aham. É por isso que o Chacrinha buzinava, né? O cara estava fora do tom, né? Não é brincadeira. Então, isso é dom, né? Aham. A gente, às vezes, morre sem descobrir a gente mesmo, né? Uhum. Tem um potencial muito grande o ser humano, e aí a gente deixa de conhecer por falta de ajuda, né? Por falta de um empurrãozinho, né? Uhum. Né? Muitas vezes falta um incentivo, Um né? incentivo, a oportunidade, né? Você Uhum. vê nós moreninhos assim, o lado do samba, né? Eu saí mais pro lado da guaranga, né? Aham. Né? Essas músicas mais ou menos assim, ó. Uma casinha tão simples na beira da serra, a gente ouvia uma morena trigueira cantar Ave Maria. O sol se punha entre os montes, os pássaros bebiam na fonte. Um senhor tirava o chapéu e apontava pro céu e as estrelas contava.
A lua vinha prateada, passando por cima da relva molhada. Canta, caboclo, canta as coisas do seu sertão. Cada poesia que nasce alivia o cansaço do seu coração. Bom demais. Tá com muito tempo que eu não canto, tô destreinado. Composição sua também. É composição minha. Tudo é minha. É um estilo diferente, né? Não, e eu me impressionei porque quando você gravou o primeiro CD, aí você chegou lá, me entregou, né? A cópia, né? E eu escutei, achei bom demais. E aí eu não sabia que você tinha gravado o segundo CD. Quando eu fui pegar o CD lá no Marco, você tinha deixado lá pra mim, e eu cheguei lá, 2 CD, eu falei, e esse CD aqui? Pô, o Giovazzi gravou outro CD, eu falei, vixe, bom. Eu vendi muito CD baratinho lá, o cara vem cá pegar pra levar pro norte, tem muito CD formado, mas faz propaganda, né? Não, pra divulgar um CD é muito difícil, você tá entendendo? Então, as emissoras, tá? Parece que existe, parece que existe mesmo, tá? Eu acredito que existe mesmo. É um cartel, tá? Eles divulgam quem eles querem, tá? Justamente. O problema é o capitalismo, você tem que ter capital. E para você gravar um CD, fica muito caro, sabe? Você faz um investimento e você vai vender CD de 10 conto, aí quase não compensa, né? Não compensa. Né? Aí eu fiz isso com meu dinheirinho mesmo, suado, sabe? Né? Para ficar aí no mundo, rodando. Como que foi o processo de gravação? Você chegou lá e gravou a voz todas de uma vez só? Como é que foi? Não, eles pegam, é o seguinte, interessante. A gravadora, ela pega a música, por exemplo, eu cantando, e vai nas notas, né? Aí depois você coloca, igual você colocou aqui. O fone. O fone. Aí você vai gravar em cima da nota, né? Aí ele pegou aquele videozinho, então, que você tinha feito mais do seu Exatamente. Marcos. Aí ele fez uma melodia ali, uma exatamente. base, e depois você foi lá e gravou em cima dessa base. Exatamente, em cima da base. Então, tem às vezes pessoas que têm uma dificuldade enorme, outras têm mais facilidade, né? É muito relativo. Aí, eu gravei tudo, as 12 daqueles CD. De uma vez? De uma vez, fui passando reto. Né? E como é que foi a experiência de estar lá gravando? É uma experiência muito boa, você tá entendendo? Porque você sai daqui com o violão ranhando aqui, sabe? E vai para uma gravadora, que é uma coisa maravilhosa, sabe? Microfone perfeito, fone de ouvido, você se ouvindo perfeito. Mas eu vou te contar para você, viu? Aí você acha que é cantor mesmo. E Jeová, vou falar para você. Muitas pessoas têm dificuldade em se desenvolver musicalmente porque não consegue se ouvir, entendeu? E para você comprar um equipamento, um microfone, uma caixa de som, é um investimento caro, né? E hoje em dia os equipamentos cada vez mais caros, né? Mais sofisticado. Por exemplo, aí tem muitos gravando aí qualquer coisa, sabe? Então qualquer coisa lá se ajusta, fica muito bom a música, sabe? Você pode gravar qualquer coisa. Por isso que acabou, por exemplo, a música, essa música apaixonada, essa música de raiz, essa música vai ficando para trás e dando lugar a uma coisa moderna. E essa coisa moderna, para você encaixar dentro de uma disciplina educacional, é muito difícil. Tá? O conteúdo da música. Tá? Porque música, para mim, é uma coisa que te liberta, que te eleva, que te traz a paz, que a ironia do destino, né, vai se movendo devagarzinho, tá? Então a música, para mim, é um remédio. É o melhor remédio para depressão, a música, sabe? Todo mundo soubesse, entrava no banheiro cantando, assoviando. Mas nós estamos só no celular, né? Não fala com ninguém, não canta mais, né? E aí fica difícil. Mas é um conselho que eu dou.
incentivar a música nas escolas para crianças, sabe? Dar oportunidade para elas cantar, apresentar poesia, sabe? É uma coisa muito boa. Eu acho importantíssimo esse trabalho de música nas escolas. Melhora a educação, melhora o convívio professor-criança, né? É muito bom. Cria uma disciplina, né? É disciplina. Bom demais. E aí você foi lá e gravou as vozes. E os instrumentos, como é que foi? Eles, por exemplo, se tiver orquestra, a gravadora contrata a orquestra para fazer o arranjo para você, né? Aí é mais ou menos assim, tá? Aí você participou desse processo ou ele te entregou pronto? Não, eu fui lá, né? Cantei, gravou. Aí ele fez a base, né? A base é a gravadora que faz, né? Dos arranjos, né? Aí ele fez a base, eu voltei. Aí foi direto para gravar, né? Você não vai chegando assim, gravando, não. Tem que passar por uma disciplinazinha, né? Portanto, se você... Muitos ficam malhando, até que acha a nota, demora, sabe? Isso. Para gravar uma música. Eu lembro de você me contar que você gravava instrumento por instrumento e ia pagando para cada instrumento que eles gravavam, né? Ele pedia, né? Só que não dei conta de pagar o violino, né? Que é muito caro. É muito caro? Muito caro. Violino é muito caro, muito bonito. Mas no primeiro disco tem violino lá, não tem? Não. Tem não? Tem não. Você pode observar que não tem. Muito caro o violino. É? Não. Não dá para encarar, não. Pobre igual eu. Mas se você gostaria de ter o violino? Ah, o violino é uma coisa suave, muito bonita, né? É bonito. É? Você gosta de orquestra? Bonito. Eu gosto, eu ouço muito. A Brasil Central, né? Faz aqueles programas de orquestra no sábado, eu gosto. É bom, né? Eu gosto também. É que ele traz muita paz pra gente, né? Eu sou uma pessoa que gosto. Eu não sei nem se a gente pode comentar isso, mas eu lembro que você pagou o CD, ou parte dele, né? Pelo menos o que eu sei. Que você jogava R$1 todo dia no bicho, ganhava dinheiro, ia lá e pagava. Essa história foi real mesmo? É engraçado. A probabilidade na matemática, né? Até a Mega Sena tem a probabilidade, todos os jogos, né? E no jogo do bicho, a gente foi observando que um número gostava de cair junto com o outro, né? Aí eu sempre fazia o terno de 5 números. R$1. R$1, sempre. Você vai pelo pouco. O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada, tá? Nem quer ficar rico com o jogo, fica não. Né? É uma coisa, aquilo ali vai te dando alguma coisinha paulatinamente, pouquinho, né? Aí você ganha. Se você jogar muito, você não ganha. Tá? É o segredo. Aí eu jogo até hoje, R$2 num terno de 5 números. Se eu bater 3, eu ganho 30. Se eu bater 4, dá 120, é proporcional. Tá? Aí eu fazia isso. Nem não mexia no meu salário. Fui juntando até pagar o CD. E aí e você foi abençoado, que você ganhava o dinheiro de pagar os músicos. Exatamente. Né? Mas ele fez muita camaradagem comigo lá, sabia que eu era do pesado, né? Nós estávamos juntos, né? Sim. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Então eles te ajudaram, te incentivaram e te apoiaram nessa parte aí. Ele queria até mais. Esse tempo mesmo ele ligou para mim, você quer divulgar a sua música? Aí você tem música boa aí, tá? Eu falei, não, agora por enquanto eu tô sem dinheiro, tá? O dinheiro não dá, né? Sempre é curto, né? Mas foi bom que você gravou 2 CDs já, né? Graças a Deus. Nessa luta, né? Graças a Deus. Porque eu vejo também que eu sempre uso você de exemplo. Porque às vezes as pessoas querem as coisas e ficam, eu não tenho dinheiro, que não sei o que é muito difícil. Mas você foi lá de pouquinho em pouquinho e conseguiu realizar aquele sonho que você tinha de gravar um CD, depois foi lá e gravou outro. Pois é, mas a pessoa, existe a pessoa extrovertido e introvertido, né? Eu já vim de berço, uma pessoa extrovertida.
Uhum. E aí, para mim, é uma facilidade muito grande. Mas tem gente que tem essa dificuldade de expor, Aham. de falar uma poesia, né? No meio do povo, de cantar no meio do povo, né? Aham. De falar um discurso, eles têm essa dificuldade. Então, não é que elas são limitadas, é falta de burilamento, melhorar, dar Aham. oportunidade para elas sobressair, né? Aham. Eu, graças a Deus, na política, eu sempre sobressaía nos discursos, né? O senhor já foi candidato, né? Já fui candidato, deputado federal. Na última, eles impediu a minha candidatura a deputado federal. Não sei por quê, que eu não tenho crime algum. Eles me pôs abaixo do Juruna, porque o Juruna foi um grande representante nosso na Câmara Federal, né? Mas por interesse aqui em Trindade, eles me massacram até hoje. Não gostam de mim, não. Porque é aquele negócio que, se você tiver uma pequena luz, que ela brilha, eles não aceitam, tá? É desse modelo mesmo. Então, esse racismo eu compreendo, não leva a mal, eu quero é o bem para eles. Agora, uma certeza muito grande, eu sei que vai acontecer comigo e com eles. Hum. A morte, ninguém leva nada daqui, Inevitável. tá? E o fim da vida da gente, você tem que estar bem com sua família. Eu fui fazer uma bateria de exames, minha família juntou tudo para me dar apoio, né? De cara. Aham. Então, eu sou uma pessoa muito feliz, eu vou ficar mais ligado à minha família Uhum. e passar esse conselho para quem quiser pegar. Ame sua família, tá? Uhum. Porque no fim da vida você depende dela. Mas foi muito bom para mim, que a gente foi adquirindo um pouquinho de conhecimento em cada área, cada lugar um pouquinho. E na Uhum. política principalmente, igual nós trabalhamos junto, você sabe que existem os interesses da familiocracia, Total. sempre eles colocam o da família, Uhum. né? E aí, por exemplo, hoje, para você entrar como candidato a deputado, senador, ou vereador, você tem que fazer parte daquele esquemão do grupo financeiramente. Porque essas emendas parlamentares agora, o orçamento secreto, que foi criado no governo Bolsonaro, passou para o Lula vai usar eles Com para certeza. ter maioria no Congresso, e está usando. Mas eles também que criou isso aí, foi para permanecer no poder. Aí não tem renovação. Não tem como renovar Uhum. as estruturas políticas do município, do Se não estado. renova, não tem mudança, né? Exato, não tem mudança. E outra coisa, o que acontece? Se aniquila o país. Porque na busca de valores, igual aconteceu com o Pelé, eles foram procurando o melhor jogador, não foi? Nas peladas, né? Para dar oportunidade. Agora, na política, se você for mais ou menos melhor que eles, porque eles estão lá na televisão, ele lendo o papel. Eu quero que eles falem igual eu estou falando com você aqui, ó. Hã? Uhum. Não custa falar com você, a simplicidade na televisão. Eles Uhum. tinham que adquirir isso, né? Uhum. Mas aí é um jogo de carta marcada, eles não vão sair de lá. Eles vão passar para os filhos, para os netos, tá? Igual tá lá em Recife, né? Uhum. É os netos do Miguel Arraes lá, os filhos do João Campos, está fazendo um excelente trabalho, não tem nada contra eles, não. Mas é fruto dessa capitania hereditária, né? É. E você que queria ser candidato, qual que eram suas propostas? Seu intuito com a As minhas política? propostas seria lá dentro do parlamento mesmo. Eu ia ajudar a todos me ajudar Uhum. nos projetos, né? Uhum. Ah, mas você não tem curso superior, você não pode ser representante. O que é isso? O Juruna foi representante. Eu ia contratar os assessores de primeira linha, os projetistas, né? Uhum. Queria trazer alguma coisa melhor para o nosso estado de Goiás, sem os casuísmos políticos, né? Uhum. Eu ia ajudar a bancada de Minas, a bancada do Norte, no projeto deles, para eles ajudar eu no projeto aqui para Aham. Goiás, certo? É uma mão dupla lá no parlamento, né? Uhum. É dando que se recebe, não? Justamente. Agora, no meu caso, por exemplo, eu não apoio a corrupção, né? Uhum. E a corrupção é um atraso para o país. A corrupção aniquila tudo, né?
e uma pessoa ficar no poder toda a vida, para mim tinha que acabar com a reeleição. A reeleição não deixa renovar, né? Foi uma coisa muito péssima que criaram para o Brasil, foi a reeleição. Não se pode. Nós estamos vendo a estrutura política e desde que nós nascemos, né? As mesmas pessoas A sempre mesma lá. pessoa, o mesmo discurso. Os mesmos políticos, os mesmos Jean da Rua, a mesma Flávia, o mesmo Jorge Moraes, você está entendendo? Não muda. Ora, precisa ter valores para ocupar os espaços, aqueles valores. Então, todo mundo pode ser alguma coisa, né? Todo mundo tem um lado bom, tem as suas falhas, mas tem que dar a eles uma oportunidade, né? Principalmente no município em que você vive. Justamente, muitas vezes as pessoas não têm essa visão, né? Não Às tem. vezes assim, vou votar no fulano porque ele é empresário, não sei o quê. Exatamente. Mas às vezes aquele cara ali, ele não tá se Não. preocupando nem um pouco com a sociedade, né? Mas é isso que eu falo para você, você vai medir o QI da pessoa. Você está entendendo? A possibilidade psicológica dele. Por que tem os psicólogos, os parapsicólogos, os médicos, os advogados? Você está entendendo? É para avaliar o aspecto dessa pessoa. Então, eles passando isso aí, chegando na janela e chamando o filho, meu filho, se você me seguir direitinho, no futuro tudo será seu, o país não tem progresso, o país não vai desenvolver, né? Ainda mais se o pai for corrupto, o filho vai aprender a ser corrupto Pai, também, ele né? vai ficar toda a vida, ele quer ficar ali toda a vida. Por exemplo, hoje nós temos um exemplo muito péssimo, por exemplo, o INSS, hoje tiraram o dinheiro dos aposentados. Ué, o presidente Bolsonaro tinha que ter denunciado, manda a Polícia Federal investigar, ué. Tem que achar o dinheiro, Tem que né? achar o dinheiro e tomar. Cadeia não pode ter cadeia, tem que tomar os bens para a nação. Porque não tem cadeia pior do que você ficar sem nada, não é? Sem emprego, sem nada, sem dinheiro. Você começar uma vida novamente. Do zero. Essa é a cadeia, né? É porque o cara pega uns aninhos de cadeia ali, menor que ele voltar, a riqueza tá tudo lá guardado. Você vê que o Bashar al-Assad pegou a fortuna dele e colocou aonde? Lá na Rússia. Ele foi embora para lá, né? E pronto. Matou quantas milhares de pessoas, né? Então isso aí nós já sabemos, os acontecimentos, né? As corrupções, a lavagem de dinheiro, né? Igual o prefeito vai licitar, né? Coloca parente. Um dia eu disse para o Hans, ele era comandante aqui, né? O Hans, nós não é corrupto, ó. Você vê, eu tenho 2 máquinas de cortar grama, o Segato, uma boa pessoa, o Segato. Eu trabalhei lá, me pagou direitinho, lá no comando, né? Aí, ó, eu estou fazendo aqui para o Segato, se eu registrava aqui a minha empresinha, com essas 2 máquinas, e você pegava isso aí do prefeito, falava com o prefeito, né? Que você tem acesso ao prefeito, né? Porque você tem um grau superior, autoridade. Aí nós pegava aqui por 6 mil, ó. Eu te dava 3, ficava com 3. Mas para mim é corrupção, nós não cabemos nessa faixa, tá? Não compensa esse dinheiro, né? Não. A consciência do homem, tá? Consciência tranquila, né? Eu sou feliz por isso, eu deito na minha caminha aqui. Tranquilo. Tá? Eu canto, eu assovio, eu ouço os passos. Tá? Cuida das plantas. Minhas plantinhas aí, como você viu aí, maravilhosa, né? O que eu quero mais? Então, essas pessoas, Anoí, você com valor, jovem, que tem muito futuro pela frente, eu ensinei isso para minha sobrinha. Ó, ninguém gosta de menino, não. Por quê? Porque eles acham que vai ficar eternamente naquilo ali. Eles não vão se sentir mal um dia, eles não vão adoecer, eles acham que vai ficar naquela maravilha. Não é. Você tem consciência disso, né? Chegando no fim da vida, todo mundo tem dificuldade, né? Sim. Mas eles não olham para isso. Quer tudo, abarcar tudo para eles.
para a família, sabe? Uhum. E usar nos termos políticos, principalmente aquelas pessoas que não têm um discernimento igual a você, igual a muitos, né? Uhum. Então, a compra de votos está lá. Você sabe quanto custou uma cadeira para vereador aqui? Aqui hoje em dia eu não sei quanto tá custando, não, mas é um dinheiro. E é comprado. Eu sei que é Exatamente, comprado. exatamente, né? Eu conheço o esquema, tudo que eu observei por fora. Você jogou dama? Já. Quem vê a mexida boa, quem está de fora, É, não é? sim. Eu É sempre isso. acompanhei a política muito de perto também, porque meu pai sempre foi invocado com política e É, tal. foi um excelente jornalista na época, seu Isso. pai, né? Então, eu sempre vi as coisas, né? Então, por causa do jornal, quantas vezes eu fui lá na Câmara assistir as sessões, né? Fotografar, que eu trabalhava no jornal, né? Uhum. E aí eu ia com meu pai e acompanhava aquilo ali. E todas as vezes que eu ia na sessão, não tinha ninguém, era vazio. Eu ficava pensando, gente, isso aqui tinha que estar cheio. Cidade inteira tinha que estar aqui ouvindo o que esse povo tá fazendo. Mas ninguém vai, né? É porque a sociedade, um livro de Humberto Holder, ele disse que o ser humano é um devir dinâmico, à procura de si mesmo. E quanto mais essa sociedade que está aí vai apanhando, ela passa a descobrir isso que eu estou falando para você. É um governo de maioria. Se você não tiver maioria, você não vai governar. Então o prefeito depende da maioria da Câmara, tá? A maioria de vereadores. Aí você ganha para vereador, o prefeito liga para você. Ô, Noé, eu tenho um projeto aí que é para aprovar em primeira votação, assim, assim. Eu preciso desse projeto. Aí você fala assim, chegou um irmão meu lá do Tocantins, precisando de um emprego, e aí o que vale para eles é 3 salários mínimos, né? Aí o prefeito paga para ter maioria. Você está entendendo? Isso não é só aqui, não. Não, é, É no acontece Brasil Brasil inteiro. inteiro. É no Brasil governo do inteiro. Ronaldo Caiado, é no governo do Lula. É, É uma coisa só. Não adianta ficar falando do outro, não. Tem que tomar vergonha na cara e acabar com a reeleição. infelizmente a nossa Infelizmente. política É só um mandato, já sabe? tá infestada lá, né? Está infestada, acabou. Não tem credibilidade mais. Aí a pessoa não vai assistir, né? Uhum. Ela, debate nenhum. Sabe que aquilo ali, aquele debate é de mentira. Né? Justamente. O presidente da Porque as Câmara, coisas que tem que acontecer, eles fazem tudo por debaixo do de pano. pano, eles votam um projeto relâmpago, 30 segundos. É, Hã? acabou. O povo já sabe disso, então o povo não perde tempo com isso mais, não. Hã? É triste, né, Jeová, saber que a gente não tem o que fazer, né? Não a gente tem fica o que refém fazer. dos É refém políticos. do processo, né? Aham. Os modos operandi, né? Fala. Aham. Você fica refém. Então não adianta. As suas emoções de crescimento, de melhorar a educação, melhorar a saúde, hã? Não melhora. Fica aquilo mesmo, você está entendendo? Aham. É a mesmice. Então, as pessoas não vão lá, não, tá? As pessoas preferem um show de um artista, aí eles vão, mas não vai lá na Entretenimento, Câmara, né? não. Entretenimento. Isso aí eu já vivi tudo, né? E a questão, a passada de governo, né? Você pode observar, Goiás, aí, o meu candidato, ó, tá pregado aí até hoje, que é Daniel Vilela, né? Aham. Tá aí. Hã? Só eu que apoiei ele aqui, tá? Em Trindade. Em Trindade. Aí ele ficou em segundo lugar. Aí o Caiado pegou ele, né? Até ele me consultou. Falei, não, você está fazendo bem, vai com o Caiado, você está novo, depois você vai, né? Uhum. Então vai chegar a sua vez, né? É. Então, é excelente pessoa, Daniel Vilela, tá? Você conheceu ele como? Eu conheci ele no discurso, né? Eu medi o QI dele. Ah, entendi. A sua obrigação é medir o meu QI, eu vou medir o seu para ver, né? Que nós temos acertos e erros, né? Aham. Então, você faz uma sondagem psicológica no indivíduo. Então, é uma excelente pessoa, viu? Se você falou, eu vou. Não, é verdade. Vou confiar. É um menino novo, sabe? De futuro, né?
Aham. Então ele teve coragem, é aquela coragem que eu falo para você, a coragem de eu gravar o CD, a coragem do Daniel Vilela candidatar, você lembra? Uhum. Então, isso é muito importante, você ter De ter a coragem, coragem. né? Então, você sai rompendo obstáculo, né? Você vê, eu fui presidente do partido, do PSB, né? Mas eles não vão me aceitar. Eu já sabia que eles não me aceitavam. Que o dinheiro vinha para o presidente do partido, mas não chegava até a mim, né? Aham. Você está entendendo? Sim. O dinheiro não chega. Ele é desviado. Agora, com as emendas parlamentares, ó, esse dinheiro vem para o presidente do partido. Aí ele vai investir no candidato que ele quiser, na maracutaia, rapaz. É desse jeito, Giovanni. Conheço o terreno, sabe? Aham. Né? Então, os líderes praticamente estão fabricados. Aí por que que o Lula? O Lula é essa pessoa que está fazendo algum pouquinho para os pobres, que eu trabalhei com eles, com os fazendeiros. Tem muito fazendeiro bom, tem muito fazendeiro ruim. Aham. Tem muito fazendeiro bondoso e tem fazendeiro mochiba. Então, assim são os governos. Esse governo do presidente Lula, que se diz democrata, não, ele é uma obrigação do governo fazer para os pobres. Nos anos 60 não tinha aposentadoria, não. Os velhinhos morriam à míngua, tá? Uhum. Aí depois criaram a aposentadoria, foi um grande avanço, sabe? Melhorou a saúde, melhorou a educação. O que mais mata o povo brasileiro chama-se corrupção. Isso é uma doença terrível. Hã? E devia ensinar eles, ó, rapaz, você não vai levar nada daqui, não. Tudo isso aí é um empréstimo de Deus. Não é não? É. Você depende, você pode ter o dinheiro do mundo todo, mas você depende um pouquinho para sobreviver, não é? Não é verdade? Justamente. Né? O resto é casuísmo. Então, essa educação tinha que ser colocada nas escolas, nos políticos. É que esses políticos aí não aproveitam lá, não. Cada um quer levar um saco de dinheiro, né? Você vê a lei Rouanet para beneficiar o músico, o que eles fizeram com ela? Só o grandão que tem acesso lá. É muito difícil o pequeno. Você mesmo não consegue pegar uma rua ali. Não, uma Como vez que você vai pegar um recurso para você gravar um CD? Não tem jeito, não tem como, tá? É muito Eles difícil. desviam todas as informações de você. Aquele maestro Schubert, sabe? Eu fui procurar em Goiânia, ele representava lá. Aí, ó, ele morreu, não levou nada, tá? Justamente. Matou na fila, tá? A serviço da Flávia Moraes, tá? Uhum. Né? E ele era um cara que ele tinha boa vontade de fazer, né? Sempre teve as orquestras dele. Teve, tudo mas mais. ele era prisioneiro da Flávia Moraes, né? Uhum. Que não deixa você agir. Você tem que agir naquele limite que é dado. Você tá entendendo? Uhum. Aí não tem jeito. Aí entra a questão política. Filho de Zé Moreira, não ruma para ele não. Ruma para o Jovazinho. Hã? É isso aí Eu conheço o mesmo. esquema. Né? Uhum. Então, é o seguinte. Tá aí o Hans, que hoje é subcomandante da Polícia Militar, faz um excelente trabalho. Não, é uma obrigação dele fazer um excelente trabalho para o Estado. Concorda comigo? Uhum. Porque eu acho que todo mundo tinha que fazer um excelente trabalho naquilo que o senhor propõe a fazer, né? Exatamente, né? O cara um dia me perguntou, Joval, o Hans não vai na sua casa? Eu falei, não é obrigado a ir na minha casa, não. Ora, ele tem um trabalho dele. Às vezes ele está conversando comigo, o governo manda ele lá pro norte, né? Ele tem que pegar o avião e ir, não tem? Uhum. Então, tá desentuado isso aí, né? Então tem que ficar no meu cantinho, fazer o possível de não depender dele, orar por ele, para ele seguir em frente, não? Justamente. Né? Fazer o bem para o estado de Goiás, né? O povo de Goiás, né? Uhum. Não é isso? Justamente. Porque para mim eu dependo muito pouco para sobreviver. Tá tranquilo, né, Jovazinho? Tranquilo. E agora fazendo só as músicas, tá de boa. Tem as musiquinhas, de vez em quando sai uma aí, eu boto lá no celular, né? Gostoso. Tem que gravar mesmo, Jovazinho, que é importante isso. Mas você ainda tem aqueles videozinhos que você fez com o Marcos? Sei, acho que não tem, não. Ele grava, não sei se eu apresentei numa escola, ele que fez apresentar lá a música chamada Maria Júlia, você acha no CD, né? Eu escutei ela lá. Hã? Você fez ela pra sua sobrinha? Para Maria Júlia, né? Uhum. Uma crítica, né?
mostrando para ela, né? Maria Júlia com seus R$ 150, né? Né? Então, ele gostava dessa música que eu fiz, Sou Marcos, né? Aí você cantou com ele lá na escola. Ele me chamou para apresentar, eu apresentei ela na escola, tá? Foi bom. Bom demais. Eu só tenho alegria comigo, que eu passei com as pessoas boas, né? Uhum, Tive boas pessoas do meu lado, que eu caminhei, né? uhum. Tive momentos difíceis na minha vida, né? Já bebi muito, fumei, né? Mas eu larguei de tudo. Em 83 larguei de beber, nunca mais bebi. Minha mãe ainda era viva. Uhum. Falei, senhor pode ir tranquilo, que a partir de hoje não bebo mais, não bebi mais, nunca mais fumei depois que eu deixei, tá? Uhum. Então, cada um tem um momento da sua vida, né? Tem que ir aprendendo e evoluindo. Né? Aprendendo, evoluindo, você conviver com aquilo que você tem, né? Uhum. Com os seus sentimentos internos, né? Por isso que eu escrevi uma coisa. Cada um tem sua história de amor. Cada qual tem escondido a sua dor, né? Não é? E como é que essas composições, tanto dos poemas quanto da música, vêm na sua cabeça? Como é que isso acontece? Deus é maravilhoso, não é você, não. Isso aí é a coisa de todo escritor, todo poeta, tá? Grandes músicos. Aquilo vem para ele. Eu acredito muito numa vida invisível, um outro planeta habitado, sabe? Que nos visita aqui, mas você não vê eles. Eles te dão a intuição naquele momento para você escrever. Não é assim porque você quer escrever, não, tá? Uhum. Aí vem e acontece. Você vê, você pode olhar as letras de Marília Mendonça que encaixou, aquilo ali veio para ela, tá? Uhum. Então é uma coisa de outro mundo, que as pessoas, muitos acreditam no que eu acredito, né? Uhum. A vida após a morte em outros planetas habitados, tá? Com energia sofisticada, muito evoluído, né? Aqui estão destruindo as florestas, estão acabando com os animais, né? Triste, né? Na criação de máquinas pesadas, né? Destruindo tudo. Então o planeta já esquentou. Um dia há a possibilidade de nós morrer tudo, tá? Ser extinto. Isso aqui. Uhum. Então, porque ninguém quer preservar. Só pensa em ganhar dinheiro e muito dinheiro. E a gente vai morrer e o planeta vai continuar aqui, né? Vai continuar. Você pode notar que uma casa, se eu deixar ela aqui do jeito que está e não vir aqui mais, a natureza, os matos que vai crescendo ao redor dela, vai acabando com ela, não vai? Toma conta. Vai transformando. Então, Lavoisier estava certinho. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Sim. É a transformação do planeta. Então, se nós não tivéssemos uma vida além desse aqui, o malandro aqui, o desonesto, o mal, levava vantagem mais, né? Vantagem muito grande. Né? Mas muitos deles pagam aqui mesmo, né? Ele só vai reconhecer no fim da vida dele, quando ele está acamado, né? Porque quando você chega a uma idade, você fica igual cachorro, que entra debaixo da mesa, todo mundo chuta e manda para fora, né? Aí eles não acreditam que vai envelhecer, sabe? Uhum. Eles estão vivendo um sonho de momento, mas não acredita que vai acontecer com eles a velhice. Aí vem as doenças hereditárias, né? Vem tomando conta. Aí só quem passou é que sabe, né? Uhum. Vem agora no processo reencarnatório, que eu leio muito a obra de Allan Kardec, né? Uhum. E muitos livros. Essas crianças especiais, né? Não está nascendo muitas? Muito. Né? Uhum. É um critério da mudança do planeta, você está entendendo? Alguma coisa que quem comanda tudo isso aí é Deus. Eu acredito mais em Deus, tá? Uma faísca do amor dele pode abrasar a terra mesmo, tá? Deus é maravilhoso. Com certeza. E você falando disso, as pessoas elas adoecem muito por causa de alimentação e tudo mais, né? Quando eu liguei para você
E você falou que tinha passado por os exames e tal. Eu falei, Jovazinho, vai dar nada. Você é um cara sadio. Jovazinho, um dia que eu liguei pra ele, pra convidar ele pra gente fazer esse episódio aqui, ele tava na roça tirando cabo de enxada. Não era, Jovazinho? Quantos anos o senhor tem? 76. E sadio. Olha, essa bateria de exame deu 10. Um pouquinho alto o colesterol, né? Que eu tenho Aham. que cuidar. Então, aquilo que eu vou comer mais pouco, não torresminho, mandioca, cambito de porco, bem Como é que é a sua cozidinho. alimentação no dia a dia? Minha alimentação agora vai ser mais sem gordura, sabe? Aham. E mais, quiabo, abóbora, batata, vou comer Justamente. tudo. Mas só que vou controlar, porque eu não como nada na rua de fritura, né? Aham. Porque eu descobri que eles fritam muita gente. Uns não, faz certinho. Mas tem uns que frita muitas vezes aquele disco na manteiga, na mesma manteiga, sabe? Aham. Eu sei como pode trazer problema. E os embutidos também faz muito mal para a pessoa. Eu não como nada na rua. Só come em casa. Como em casa, minha comidinha que eu faço, tá? E às vezes algum pão, né? Aham. Na hora que ele sai quentinho, gostoso, né? É gostoso. Eu sei. E você planta a maioria da sua alimentação? Eu tenho lá num lote lá, baldio que eu peguei para plantar, tem mandioca, tem batata, tem quiabo, tem abóbora, né? Você tira quase tudo de lá, então. Tudo de lá. Eu levo para Prosolina direto, milho verde, né? Eu faço 2 colheitas de milho lá no lote. A Prosolina faz pamonha de tudo. Aí nós reúne a família para fazer Ah, a as pamonhada pamonhas. que aconteceu outro dia lá foi do seu milho? Milho. Bom É demais. muito bom. Você comeu dela? Comi não, só vi na Ah, internet. devia ter ido. Pois é, a próxima vez você Achado. me convida que eu vou. Você está convidado já, tá? Eu faço 2 colheitas de milho. Então, a questão do coração, o coração é músculo, você tem que exercitar, certo? Uhum. Machado, enxadão, né? Você vai na academia, minha academia é a bicicleta, né? Você pedala a cidade inteira Eu aí. pedalo, mas agora eu tá fazendo força mais do lado esquerdo, sabe? Agora eu vou andar de bicicleta mesmo depois da festa. Vou andar a pé. Ah, pra fortalecer. Fortalecer a musculatura da batata da perna, sabe? Aham. Então, você fica na mesmice, não é bom para você. Você tem que mudar o comportamento. Mudar de vez em quando. Andar bastante é excelente. Principalmente à noite. Eu vou preparar para a festa, que eu vou vadiar muito à noite. Falar em festa de Trindade, tem uma canção no CD que fala sobre a Trindade, né? Divino Pai Eterno, Parece que tem. não é? Qual música que é essa? Eu não lembro qual que é, não. Eu lembro que eu escutei essa música no carro e falei, isso aqui é hit. É hit da Festa Trindade. É. Como é que esse povo não descobriu essa canção? Só que como tava tocando lá no carro, eu não vi o nome dela, né? Uhum. Eu esqueci, mas tem Maria lá, né? Você ouviu Tem Maria. Escutei Maria também. Maria que tem um dia para fazer a poesia para mim que sei amar. Tu és linda e virtuosa, tens o perfume da rosa na hora que vou beijar. Se o poeta disse um dia que seu nome principia na palma da sua mão, é por ser você, Maria, um torpedo de alegria dentro do meu coração. É bonito. É bonito demais. Quando você vai compor as músicas, você faz primeiro a poesia e depois faz a música ou ela já vem pra você como música? Ela já vem como escrita, né? Você já vem a melodia junto? Mais ou menos. Aí você só põe no violãozinho e manda ver. O violãozinho é só para arranhar e eu coloco elas mais ou menos, né? Aham. Porque não tem uma orquestra, né? É só pra ter a base mesmo. Aí você tem uma música boa, né? Pra você cantar uma música boa tem que ter um instrumento certinho, Uhum. né? Você entrar direitinho, você fazer, né, a pausa direitinho. Então, a questão da escrita é algo muito significativo. É muito fino isso aí, eu não dou conta de explicar para você, não. Aí vem, às vezes você acorda de madrugada, vem a vontade de você escrever, você escreve.
Aí Tá? você tem um caderninho que você Tenho, escreve. anoto tudo. Ah, legal. Você tá entendendo? Essa mesma que saiu aí, uma morena trigueira, né? Você ouviu a música, né? Aham. Cantando a Ave Maria, pouca coisa que você vê, né? Não tem mais aquelas casinhas, tem mais abandonada, né? Uhum. Mas você ouvia, se andasse lá nos anos 50, 58, 60, né? Tinha aquelas pessoas que trabalhavam dia meia com os fazendeiros, né? Então as meninas, as moças principalmente, cantavam, né? Uhum. Hoje ninguém canta mais, o celular, né? Tirou tudo isso aí. É. Acabou com a sociedade. É excelente o celular, mas a sociedade não desenvolve. Igual eu estou conversando aqui, eu estou exercitando aqui. Você Sim. está Aham. exercitando. Eles não exercitam. Está na mesa almoçando, a família toda. Tá. Você falando de cantar na rua aí, outro dia eu tava com a minha namorada na rua e eu tava cantando alto lá. E Ótimo, aí né? o povo me olhando assim, ela falou, não, É, você tá parecendo maluca e é, cantando alto. Eu falei, então eu quero ser maluco, porque eu vou continuar cantando, porque cantando, errado não sou eu que tô cantando, errado é as pessoas que estão me julgando. julgando. Ó, você está exercitando aqui, né? Sim, Por exemplo, quando você entra numa mata, que você vai ouvir o barulho dos pássaros, você está exercitando alguma coisa. Nada move por si só. Você aprendeu isso na escola? O universo é um contingente, ele não existe por si mesmo. Ele só pode existir pela ação de um Criador incriado, eterno e necessário, que é Deus. O universo não para. Mas quando nós éramos meninos, nós pensávamos em ter o dinheiro tudo para falar: traz isso aqui para mim, traz isso aqui para mim. Hã? Tendência muito ruim. Você não pode parar. Você está entendendo? Nós estamos conversando aqui, nós não estamos parados, nós estamos conversando, nós estamos exercitando. De primeiras, colocava o banco na porta, vinha uns compadres, comadres, tudo conversar. Está exercitando. Hoje, a maior doença que existe é a depressão. Por quê? Você quer conversar, não tem ninguém para conversar com você. Tá? Você sai na rua, o povo está acomodado com celular, negócio, né? Vida difícil, vida difícil. Desde 58, papai ia num tal de Porto Barreiro comprar açúcar, querosene, porque não tinha eletricidade, né? Era tudo caro, tem vezes que faltava, não tinha não. ficava sem luz. Ficava sem luz, não tinha não. Fazer café de rapadura. A dificuldade eu conheço ela, muitos anos. Hoje está bom demais, hoje você acha sapato bom jogado na calçada que o povo coloca, roupa boa, sabe? Nós tinha o parede de roupa para ir, nos anos 70, separado, o uniforme para ir para o colégio. E as roupas para trabalhar na roça, né? Eu falei para você que não tinha nem aposentadoria. Aham. Foi uma vida difícil, tá? Hoje tem coisa demais, industrializou. Você vê o homem importando máquinas pesadas para destruir o meio ambiente. Se eles fossem inteligentes, eles paravam de desmatar, ia explorar as matas, plantar cacau no meio, né? As Sim. coisas. E aí ia fechar a porteira. Para levar nossos produtos tinha que ser caro, sabe? Caro. Você sabe por quê? Porque aquilo que eles estão vendendo para o agronegócio, maquinário, Aham. e depois eles vão vender os insumos para soja, para tudo caro que eles vendem para nós, sabe? O dia que eles descobrirem que o nosso Brasil é uma potência, que nós temos uma riqueza para servir o mundo todo, eles vão colocar limite. Que eu não posso escancarar a porta para você. Eu tenho que colocar ela no limite, sabe? Uhum. Ela abre devagarinho para passar o menininho, abre o supetão para passar o capitão, né? Eles não estão sabendo fazer isso. Não tá sabendo. Aí País rico. destrói uma floresta para plantar soja. Aí ele vai empobrecer a terra, vai acabar com as nascentes.
Você tem, Polui tudo, polui tudo. aí mata os Vai peixes. aparecer outras doenças. Vai dar um desequilíbrio ecológico na fauna, né? Uhum. Hã? Os animais não vai ter para onde sair, vai vir para a cidade, vai virar um caos. Eles não pensam nisso. Porque você tem que pensar uma coisa agora e pensar ela daqui a 20 anos, 30 anos, né? Uhum. Na Se essa- consequência daquela ação. Né? Exatamente. Porque uma ação corresponde o quê? Uma reação em Sim. sentido contrário, né? Eles não pensou nisso. Pensa só no No bling, dinheiro, bling, bling. momento. Hã? Produzir bilhões. Mas qual a consequência dessa produção? Se até 1960 nós estava todo mundo na lavoura de subsistência, né? Uhum. Plantando só para comer, né? E vivia. Igual os índios lá, viviam. Aí. Hã? E eu vou falar uma coisa pra você, Jeová. Eu sou um cara novo, mas eu sou muito observador. E eu hoje em dia eu consigo enxergar que a riqueza tá nisso aí. Você não precisa ter carro, não precisa ter negócio. Se você tiver um pedacinho de chão ali pra você plantar uma cenourinha e você comer aquela cenoura ali, isso pra mim é que é riqueza. Olha, eu observei aqui um fator, é 2 lotes, não é meu não. Eles é da irmã da mulher de Teixeira, esses 2 lotes Uhum. que eu planto ali. Então, o que é o capitalismo que eles trabalham? Eu tenho dinheiro sobrando, aí eu compro 10 lotes para valorizar. Mas aí eu não zelo deles, eu deixo para a prefeitura zelar, tá? Uhum. Aí o que vai? Vai lá jogar lixo nele, né? Saquinho de plástico, eu não zelo. Não corta nem o mato, né? Vai ter a dengue ali, não vai? Espalhando, não tem? Uhum. Olha lá, a vizinha chegou em mim, Jová. Depois que você veio pra cá, acabou os bichos tentando aqui do lote, ó, tá? Você tá trazendo limpinho, né? Uhum. E produzindo. E Aí, você dá pras vizinhas lá e a produção? tudo ganha. Elas adoram. É. Você não vende? Não, não, vende não. É meu esforço, eu ganhei para me implantar, né? Uhum. Sobrar para mim é lucro, né? Eu tenho minha aposentadoria, eu não como ela, eu sou sozinho, né? Uhum. Para que eu quero, então? Você tem que fazer a caridade, servir as pessoas. Concordo. Você não pode ser exclusivo, você tem que fazer pequenos favores também, né? Uhum. Então, a vida para mim é isso. Então, esse lote lá tem mandioca, tem abóbora, tem batata, aí você vai levar para o seu. Vou levar, tá? hoje eu já vou comer dela. Pois é. O Gustavo é que acha bom, quer ver para batata. E ela é excelente quando você assa ela no borrai, igual o primeiro fazia as fogueiras de São João, né? Uhum. Aí nós jogava batata lá passar. Aí você tira essa pequena pelinha de fora, você come com casca e tudo. Porque a vitamina toda o alimento está na casca. Então, por causa do agrotóxico, em excesso, nós temos que cascar, né? Mas o viável seria você comer com a casca. Mas eu aprendi com o senhor comer a manguinha com a casca. Exatamente. Aí quando eu tô num lugar que é mato, É. aí eu pego a fruta, É. eu já pego ali e como com a casca É, e tudo. E é outro exatamente. sabor. É. Agora a do supermercado não dá pra comer com a casca, Não não. dá. Não. Ali o nego fica procurando o melhor, né? Sujando, carvão suja, né? Aí você tem que trazer para casa e lavar com detergente. Uhum. Né? E tirar aquela casca. Né? Exatamente. Então é difícil, não é fácil não. Então o planeta é isso aí, né? Planeta Terra, maravilhoso, né? Minha mãe de 15, nós. Eu sou o caçula. Eu agradeço todo dia a ela e a Deus por ter me dado essa oportunidade, porque naquela época não tinha pílula anticoncepcional, né? Ela criou 15, eu sou o caçula. Eu tive essa oportunidade de conhecer esse planeta tão maravilhoso. É bonito esse planeta, né? Demais. Hã? A vida é muito bela, né? A vida. Mas pra quem sabe viver também, né? É, para quem sabe observar, né? Detalhes, né? As mudanças de temperatura. A mudança de temperatura mexe com os pássaros, né? Aí depois você vê eles passando, procurando
outra vertente, né? Então, mexe com o nosso organismo, né? Ah, estou meio resfriado hoje, é porque a mudança de temperatura mexeu com você, né? Então, toda direção, né? O ar exerce função em todo sentido, né? Isso mostra que a gente está conectado diretamente ao planeta Exatamente. que a gente vive, né? Então você não pode parar, não. Você tem dias e noites, você está vendo o sol nascer, o planeta está girando, você acompanha ele, vai trabalhando. Da minha idade, você pode observar a maioria das pessoas, quando você vê, é uma doença silenciosa que eu não desejo para ninguém, é diabetes, tá? Aqui, ó, eu corto aqui, eu cortei na digitação. Isso assim, não, tem diabetes, tá? Uhum. Viu? Diabetes é a doença silenciosa, terrível. Então, faz exercício. Porque você põe gasolina no carro, não é para queimar? É, O que você alimenta não é para queimar? é. Aí eu estava comendo demais, né? Torresmo, mandioca, colesterol. Aí tem que baixar, né? Mas aí agora se você vai controlar a alimentação, vai controlar o colesterol, fica Controla tranquilo. E não tudo. precisa E parar tem de comer remédio, o. né? Eu Não tomo precisa parar de remédio. comer o Não, torresmin, né? não, de vez em quando eu como, eu adoro. É Muda bom, né? não. Torresmo, mandioca, cambito de porco cozidinho, né? Gosta? A Prasolina aprendeu a fazer para mim. É. Tira gordura, tudo, né? Cambito fica uma maravilha. Esse aí eu vou ter que experimentar depois. Tem o Vou lá na cambito. Prosolina pra ela Pois é, poder me pois é. servir essa delícia. Ela faz. Ela é muito boa. Bom demais, Giovanni. Eu acho que acho que tá bom já. É. A conversa, a gente tem 1 hora que a gente tá conversando Ó, aqui. tem, passa, né? Passa rápido, né? Pois é, não, eu fico muito feliz de você ter vindo aqui e peço a Deus para dar tudo certo para você. Tá? Amém. Representa a Trindade aqui, procura valores, faz entrevistas, mostra a Trindade, né? É o intuito da gente aqui mostrar a riqueza que Trindade A tem, né? riqueza, muita riqueza. E outra coisa, um dia eu pensei que se eu fosse prefeito de Trindade, eu já tinha feito alguma coisa da igreja velha à igreja nova, tá? Planejar uma calçada sem aqueles detalhes de altos e baixos, né? Aham. Que prejudica muito o idoso. O idoso é que vem para cá. O idoso tem fé, né? É. E as calçadas hoje em Trindade, você não tem jeito de andar, né? O povo colocou as coisas no meio da calçada, né? Uhum. E ela está muito irregular. Eu vejo muitos senhores tropeçando. Eu queria, por exemplo, um banheiro público, tinha que pagar pessoas para zelar mesmo, né? Uhum. Já peguei diversas pessoas na terceira idade com problema de próstata, levando ali na Lucélia, no Zé da Aníbal, tá? Aham. Eu, sem um banheiro adequado para usar, né? E, na verdade, esse senhor de idade, está com a urina solta, né? Se não melhorar para eles, para as crianças, para quem vai melhorar? Hã? Tem que melhorar a cidade para atrair turista. Atraindo Uhum. turista, eles vêm gastar aqui. Você vê que as pousadas estão cheias de gente, né? Justamente. É inevitável, É né? inevitável. O turismo Né? em Trindade. Melhora tudo. Eu penso assim. Bom demais, Giovanni. A gente tem aqui uma parte do podcast que eu peço para os convidados de forma a homenagear uma pessoa que não está mais entre a gente, que você acha que foi importante para a música em Trindade. Pode ser um artista, pode ser um empresário, uma pessoa que para você foi uma pessoa muito importante para a música em Trindade. Pra gente homenagear ele. Eu acredito que no momento que eu falei que eu procurei uma pessoa para colocar a partitura, ele tinha uma escola de música, Dona Mirce, Uhum. do São Marcos. Seu Marcos é o cara, né? Tá? É o cara. Então, daquela maneira que ele me recebeu, porque ele me observou muito, sabe? Uhum. Então, uma pessoa de caráter, uma pessoa verdadeira, ele não mentiu para mim.
Porque mentir é fácil. Eu procurei alguém em Trindade que colocaria uma partitura. Ninguém. Fui enganado, né? Ninguém te deu atenção, né? Não. Aí eu fui descobrir ele, sabe? Uhum. Então, quando você fizer alguma coisa, eu penso o seguinte: certifica. Se você vai ser um técnico de futebol, estuda e forma ali para você dar informação. Porque naquela espécie de cantar, igual em Balo 7, muitos outros conjuntos, cantando na tora, né? Você vê aonde eu fui achar o seu Marco, a família dele, estava bem pertinho de mim, né? E as pedras preciosas parecem que estão sempre escondidas, né? Não? Você conheceu o seu Marcos quando você foi procurar Fui ele, na que alguém casa te dele. indicou. É. Ah, eu achei que você conhecia o Marcos desde de novo. Não. Foi uma informação. O Hélio do Embalo 7. Ele fazia parte com o Valdemar Barbosa do conjunto Embalo 7. Toninho. Aí eu reclamei, falei, rapaz, eu procurei aqui uma pessoa para colocar uma partitura na minha letra. Ninguém. Aí ele me informou, o Hélio, sabe? Uhum. Eu falei, vai lá na casa do seu Marcos, só ele que é formado em música. Você já pensou? Só ele. Aí depois que apareceu muito, né? Depois. Quando eu comecei a tocar, meu primeiro professor foi o seu Marcos. Pois é. Porque era o que tinha, Pois é. né? Então você Eu era muito testemunha novinho. disso. Então eu quero que Deus dê a ele um bom lugar do outro lado, sabe? Porque ele merece. Ele merece mesmo, ele era uma A ótima dona pessoa. Milde, né? Humilde, aquele jeito dele, né? Então. E vocês todos que trabalhou junto comigo no Céu das Artes, né? Eu aposentei e deixei várias pessoas que eu quero bem, que são vocês, a Nilda, né? Muita gente, Uhum. né? Igual eu faço parte lá do CMEI da Magda, né? Eu trabalho lá, é de graça para ela, às vezes vou lá, tá? Roço, tá? Cuida lá. Cuida. De boa. É prestando um pouquinho do seu serviço. É isso aí. Agradeço aqui, Jeová, por você ter recebido a gente na sua casa, né? Eu sou muito feliz em conhecer o senhor e poder ser seu amigo, né? E para mim foi muito importante ter essa conversa com você para mostrar para as pessoas esse lado seu, né? De compositor e tudo mais. Que eu gostei demais quando você conseguiu gravar o CD, sabe? E gravou o outro CD, eu achei muito ousado da sua parte. Eu falei, esse Jeovazinho, ele faz qualquer coisa. Jeovazinho é bravo mesmo. Pois é, mas é assim mesmo, né? A coragem, você tem, acredita em Deus, não importa com as críticas, não. Você vai caminhando, tá? Uhum. É como uma cartolina branca, né? Você coloca uma pintinha preta no meio dela, o povo só olha a pintinha preta. Vou colocar o defeito, sabe? Você pode fazer 99 favor para mim. O dia que você não pode completar o 100, sai falando de você, né? Isso está no ser humano que não repensa as coisas, né? Então as pessoas têm que ter coragem de dizer sim à vida, igual o Nietzsche, né? O grande pensador, né? Dizer sim à vida, apesar de ser essa vida muito sofrida, né, Noé? Muito. Né? Muita sociedade muitos da sociedade que discrimina o seu trabalho, que discrimina tudo que você faz, né? Por um capricho do destino, né? Mas eu fico muito satisfeito, viu? Obrigado, Você Jeovazinho. ter vindo na minha casa. Amém. Até Obrigado. a próxima. Você quer falar mais alguma coisa? Não.